Itamaraty revogou hoje o visto do assessor do governo Trump que tentava visitar Jair Bolsonaro na cadeia. O Palácio do Planalto teme que a reaproximação da Casa Branca com o bolsonarismo possa colocar em risco a química, a tal da química entre Lula e o presidente americano. Acompanhe. O Itamaraty alega que o emissário da Casa Branca omitiu informações relevantes ao solicitar o visto. Darren Beattie teria informado ao governo brasileiro apenas a participação em um fórum de minerais críticos na semana que vem, sem mencionar o encontro com o ex-presidente. Em um ofício enviado ao STF, o chanceler Mauro Vieira disse que a visita de um funcionário de Estado estrangeiro a um ex-presidente da República em ano eleitoral pode configurar indevida ingerência nos assuntos internos do Estado brasileiro. O comunicado embasou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, negando a visita. Nesta sexta-feira, Lula falou que a revogação do visto do assessor de Trump foi uma resposta ao cancelamento do visto do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Que aquele cara americano que disse que vinha para cá para visitar o Jair Bolsonaro, ele foi proibido de visitar e eu o proibi de vir ao Brasil enquanto não liberar os vistos do meu ministro da Saúde, que está bloqueado. Darren Beattie é aliado próximo da família do ex-presidente, especialmente do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, e é apontado como um dos responsáveis pela articulação da aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes. Diplomatas veem a viagem do assessor ao Brasil apenas como fachada para se reunir com o ex-presidente, indicando uma retomada da ala mais ideológica do governo Trump para ajudar aliados de Bolsonaro e com relação direta com a corrida presidencial em outubro. Integrantes da equipe de Lula já admitem, sob reserva, a incerteza sobre o futuro do diálogo que vinha sendo construído com Trump e tentam articular o quanto antes a visita do petista a Washington, cuja expectativa brasileira era de que acontecesse ainda em março. Virtual adversário de Lula nas eleições deste ano, Flávio Bolsonaro visitou o pai no hospital DF estar em Brasília nesta sexta. Bolsonaro foi internado na UTI após passar mal na Papudinha. Ele foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana bilateral. O senador voltou a cobrar a transferência de Bolsonaro para a prisão domiciliar. Lorival, Itamaraty acertou em vetar o assessor do Trump? Depende do interesse, né? Vamos explicar aqui em que nível as coisas estão, né? O Darren Beattie, realmente, ele é uma pessoa bastante ideológica, ele tem um megafone ali dentro do MAGA e ele foi redator de discursos do presidente Trump no primeiro mandato. Então, é uma figura próxima do Trump. Entretanto, esse movimento ele está ainda no âmbito do Departamento de Estado, com aquelas figuras que desejam um tensionamento entre os Estados Unidos e o Brasil, sobretudo o caso do Ricardo Pita, que é um assessor sênior do secretário de Estado Marco Rubio. Ricardo Pita é venezuelano, foi para a Flórida em 2007 com a família, quando era um garoto ainda, e tem essa pauta, né, essa agenda de criar tensões com os governos alinhados com o regime bolivariano, como é o caso, de fato, do presidente Lula. Tem sido, ao longo das 2 últimas décadas e meia, o Lula tem apoiou o Chávez e apoiou o Nicolás Maduro, tendo se distanciado um pouco depois da eleição de 2024. Mas tudo isso para dizer que, embora o Darren Beattie seja muito próximo do Trump, essa questão não está no radar do Trump. Essa nova hostilidade ainda não chegou ao radar do Trump. Tanto que ontem o Trump disse, quando perguntado, anteontem, na verdade, na quarta-feira, quando perguntado assim, sobre o México, a Colômbia, os Estados Unidos e o Brasil, que não participaram da cúpula de sábado, do Escudo das Américas, o Trump respondeu, eles não vieram, talvez eles não tenham podido, eu me dou muito bem com os 3. Então, o Trump não está nessa página ainda de
voltar a tensionar com o Brasil. Agora, quando o presidente Lula faz uma declaração dessa, ele entrega um vídeo para o Darren Beattie e o Ricardo Pita mostrarem para o presidente Lula, para o presidente Trump, porque o Lula está escalando isso para o nível presidencial, está fazendo uma provocação, né? E o Itamaraty também, né? O Itamaraty está já buscando tensionar isso de novo. Então, aparentemente, tanto o Itamaraty quanto o presidente Lula desejam esse tensionamento entre Estados Unidos e Brasil, e eu não creio que isso seja bom para o interesse nacional. Qual que é o cálculo aí, Jussara? Olha, Caio, eu vou te falar um cálculo que pode ser político e vou falar um pouco também do que é a avaliação hoje entre os diplomatas. A avaliação vai bem na linha do que o Lorival disse, é que há uma percepção que há esse movimento dentro do Departamento de Estado americano, mas há sérias dúvidas entre os integrantes do governo brasileiro se esse movimento já chegou a Trump e se teve o respaldo de Trump. A avaliação até agora é que não, que se trata de um movimento independente, né, quer dizer, desse grupo mais ligado ao MAGA, que é a ala mais radical do trumpismo, e sem o aval do Salão Oval, da Casa Branca diretamente. Então, o que o governo brasileiro diz é o seguinte: olha, nosso contato com a Casa Branca segue muito bem, e há muitas diferenças dentro do governo americano. E aí o governo brasileiro, o governo Lula, tenta apostar nessas diferenças para poder salvar esse diálogo que vinha sendo construído. Mas claramente, Caio, há uma avaliação de que sim, essa movimentação desses aliados do bolsonarismo aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, que isso de alguma forma ajuda sim a esfriar essa relação entre o presidente Lula e Donald Trump. E concordo também com o Lorival. Esse movimento do presidente Lula hoje, essas declarações dele hoje, na verdade, viram munição para esses bolsonaristas com contatos lá no Departamento de Estado mostrarem: olha aqui, vocês estão falando aí de radicalismo, olha aqui o que o presidente Lula está falando de Trump. E aí a gente sabe que muitas vezes eles acabam inflamando essa relação e aí pode colocar a perder. Por outro lado, e eu já te devolvo, Caio, essa avaliação política. O melhor momento do presidente Lula no ano passado, quando ele começa a recuperar nas pesquisas de intenção de voto e de popularidade, ocorre justamente quando ele faz o embate com os Estados Unidos, faz a defesa da soberania. E aí ele tem uma recuperação. Neste momento, agora, o presidente Lula, ele vem ali enfrentando alguns percalços nas pesquisas e, portanto, aparece novamente essa fala mais dura contra Trump. A avaliação da oposição é que esse é um movimento, né, essa postura do presidente Lula foi desenhada dentro da Secretaria Especial de Comunicação. Lorival, tem dentro desse movimento de tentar trazer um assessor muito ideológico do MAGA para conversar com o Jair Bolsonaro, tem esse dado, tem outro dado que é esse pacote de segurança que foi ofertado ao governo brasileiro para fazer uma aliança que pode ser uma boa, mas pode constranger também se o governo brasileiro não concordar e ter um impacto eleitoral. Porque daí a oposição pode falar: poxa, Trump está querendo ajudar a criminalidade no limite, né, enquanto narrativa política eleitoral, e o Lula não quer. Juntando esses dois dados e tantos outros dados possíveis, e o próprio receio do Partido dos Trabalhadores de que o Trump interfira na eleição no Brasil, você acha que há esse interesse da Casa Branca de interferir no resultado da eleição brasileira desse ano? Isso não está no radar do Trump. Trump não está pensando sobre isso. Essa é uma coisa, como eu disse, isso aí é um grupo dentro do Departamento de Estado. O Trump está pensando em outras coisas. O Trump nem sabe, não está pensando, tem eleição esse ano no Brasil, ele não está pensando sobre isso. Ele está pensando em Irã, está pensando em Rússia, Ucrânia, e quando ele voltar os olhos para o hemisfério, ele vai olhar para Cuba. Cuba é o próximo jantar do Trump. Né? Você já viu aquele meme assim? Você nem terminou sua Venezuela e já está indo para o Irã. A próxima vai ser Cuba. Né? Assim, então, é por isso que o Brasil, quer dizer, o Palácio do Planalto, né, o presidente, com o assessor dele de assuntos internacionais, provavelmente, Celso Amorim, então
jogando ali uma gasolina numa fogueira que poderia ter vários rumos. Agora, essa ala maga, então vamos separar o Trump da Secretaria de Estado, né? Do Mark Rubio e da turma dele ali. Essa ala tem interesse de interferir? Tem, eles trabalham para isso. Essa sim. Sim, eles trabalham para derrubar o Lula, para tirar o Lula, para tirar o Alexandre de Moraes. Esse é o trabalho deles, realmente. Agora, eu estou te dizendo, há 2 dias o Trump falou, eu me dou muito bem com eles. Eles não puderam vir, certo? Você entendeu? Estou tranquilo, não está querendo briga. O Trump não quer briga com o Lula nesse momento. Sim. Ô, Jussara, agora, se a gente olhar, claramente voltou, e você escreveu isso, acho que hoje, ontem, na sua coluna aqui no site da CNN, de que ganhou fôlego novamente essa aliança, essa tentativa de aproximação do trumpismo com o bolsonarismo. Isso, na minha percepção, também reenergizou o Eduardo Bolsonaro lá em Washington. Qual que é a estratégia, qual que é a ideia do Eduardo, que lá atrás, no ano passado, liderou um movimento mal sucedido, que só beneficiou o Lula das tarifas, da Magnitsky contra o Alexandre de Moraes? Agora é o quê? O que ele quer fazer? Olha, Caio, embora o presidente Trump tenha falado que tinha pintado uma química com o presidente Lula, não foi todo mundo que ficou satisfeita com essa aproximação. Então, boa parte do tempo, essas pessoas recuaram, mas ficaram sempre à espreita, esperando uma oportunidade para voltar à carga e tentar influenciar novamente, em princípio, o Departamento de Estado para ver se isso chega ao Salão Oval. Essa que é a estratégia. Eles nunca deixaram de tentar, eles nunca deixaram de falar com o Darren Beatty que viria, né, ao Brasil e teve o visto negado pelo presidente Lula. Eles nunca deixaram de fazer isso. E aí eu percebo muito movimento, Caio, no começo deste ano. Começa no final do ano passado, quando o senador Flávio Bolsonaro, ele é anunciado como um candidato ao Palácio do Planalto, né? Pré-candidato ao Palácio do Planalto. E as últimas pesquisas têm favorecido isso. Então, o argumento que tem sido usado, que é o seguinte, olha, vocês soltaram a mão do Bolsonaro em algum momento porque ele está preso, porque ele estava fora do jogo, mas a força segue aqui. E aí, esses números acabam sendo apresentados lá. Há um contato frequente. Ontem, quando o ministro Alexandre de Moraes voltou atrás e proibiu a visita do funcionário do Departamento de Estado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o que me disseram interlocutores, tanto de Eduardo Bolsonaro quanto do Paulo Figueiredo, é que isso seria uma ótima notícia, porque era mais um elemento para levar lá e mostrar, para fazer uma provocação. Então, é muito nessa tentativa, né? Eles vão ganhando força a partir dessas brechas que eles vão encontrando. Vai ser suficiente? Não sabemos. Como disse aqui o Lorival também, e as fontes concordam com isso. A preocupação do Trump agora é o Irã. Não dá para falar que o presidente Trump está focado no Brasil. Não está. Nem o encontro do presidente Lula, que na verdade estava com uma visita prevista para março ainda, não foi confirmada, nunca chegou a ser confirmada. Então, assim, o Brasil caiu muito na escala de prioridades de Trump. Então, basicamente, esse aí é o caminho. Eles estão tentando retomar aquele diálogo que eles tinham mais efetivo com o Departamento de Estado para chegar ao Salão Oval.